Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Daremos continuidade a trabalhar com a nossa planilha. A gente está trabalhando com a nossa planilha pela primeira vez e hoje a gente vai trabalhar com a parte 2 da nossa planilha. Na aula anterior, a gente deu início a trabalhar com a formatação, né? Na verdade, a gente estruturou a planilha e hoje a gente vai aprender como formatar e estruturar a planilha para que você já possa imprimir ela, tá? Então, vamos colocar em prática lá no Excel. Bom, aqui no Excel, a gente já tinha estruturado essa planilha, como eu falei para vocês, na aula de hoje a gente vai formatar ela usando essa planilha aqui, ó, essa planilha de número 1 aqui, que é o exemplo 1, como padrão. Então, notem que a gente tem a informação centralizada e aí a gente já tem a área de impressão definida aqui. Então, vou voltar aqui para a nossa planilha e o que que você pode estar fazendo aqui? A primeira informação que você deve definir aqui, você pode definir a posição da planilha. Então, eu percebo que aqui tem bastante espaço. Então, duas formas que você tem como levar essa planilha aqui para a direita, né? A primeira delas, você pode clicar aqui na parte superior, botão direito do mouse. A gente temos a opção aqui inserir, né? Inserir uma nova coluna. Como que eu sei que é uma nova coluna? Como você selecionou a coluna, ele entende que você pode estar inserindo uma nova coluna. Então, ó, clicando aqui, ó, e aí nota que ele já vai diminuindo o espaço, ó. E aí você vai contando aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 3 aqui e vou colocar mais um. Vou adicionar 3 colunas aqui à esquerda e 2 à direita. Vamos visualizar a impressão para ver se está centralizado. Ctrl P. Nota que, ó, tem um pouquinho de espaço a mais. E eu percebo que aqui é bem pouco. Então, você pode voltar aqui na seta na lateral esquerda. E aí você pode deixar, ó, essa coluna aqui pela metade. Ó, mais ou menos dessa forma. Ctrl P novamente. E aí você vai perceber que o seu documento está centralizado. Então, a primeira forma de como você pode estar ajustando isso é adicionando colunas, né? Então, antes, né, da sua informação, você digitou ela aqui na lateral esquerda, você poderia já começar a digitar aqui no meio, mas eu acho interessante e aí depois você vai ajustando com o tempo, né? A outra forma seria você pegar apenas uma coluna dessas aqui, ó, e tá adicionando uma largura um pouquinho maior aqui, ó. Então, você tem essa opção também, tá? A gente não vai fazer ou desfazer essa opção, a gente vai usar essa primeira opção mesmo. E agora a gente vai formatar a nossa planilha. Eu sempre falo que você deve digitar toda a estrutura e depois formatar. Então, a primeira formatação é selecionar tudo, né? Nota que eu já tinha digitado a informação. Eu preciso que essa informação ela fique centralizada, né? Então, vou usar aqui o menu página inicial na parte superior. Ó, vou clicar fora só para ele ser aquele balãozinho que estava aparecendo aqui embaixo. Então, ó, menu página inicial. Aqui em cima, centralizar. E aí nota que tudo fica centralizado. Então, a gente não vai digitando uma informação de cada vez. Você digita tudo e depois você centraliza, né? Então, centralizar. E aí eu posso tá trabalhando individual aqui, dependendo de cada informação. Então, a linha de títulos aqui, ó, vou colocar um negrito. Vou alterar aqui o tipo de fonte, né? Cliquei aqui nessa opção. Vou procurar aqui um Arial. Ah, não está aparecendo aqui. Você pode digitar. Então, por exemplo, ó, um Arial normal mesmo, só Arial, ó, já aparece aqui embaixo. E da mesma forma, ó, vou trabalhar aqui, ó, selecionei essa área, um negrito, vou procurar aqui o Arial. Provavelmente o Arial ele começa a aparecer a partir do momento que você digita ele, né, pela primeira vez, ele aparece aqui como os usados recentemente, ó. No meu não está aparecendo ainda, mas você pode procurar por ordem alfabética aqui, tá? Então tem o Arial, Arial Black, Arial mesmo comum. Isso é só para dar um destaque aqui para os meus títulos. As informações aqui, ó, posso deixar elas normais aqui, tá? Então, seguindo essa formatação, ó, o que que nós temos aqui? O título que a gente vai digitar, essa área aqui com preenchimento, né, que é o fundo aqui vermelho e a letra branca. Então, vamos aqui, seleciona essa área, por exemplo, aqui. Ó, notem que aqui no menu página inicial, no grupo aqui fonte, a gente já trabalhou com essas opções. Você pode vir aqui, ó, nessa opção aqui do baldinho, preenchimento, ó, que é o fundo, no caso vermelho. E aí, como a gente tem um tom escuro, na verdade eu poderia deixar preto. Nesse caso, eu vou marcar aqui a opção de fonte e vou definir branco. Então, tem uma qualidade visual muito melhor, né? Então, da mesma forma, voltando aqui como exemplo, ó, um tom um pouquinho mais claro, mais escuro do que a área central, que é a informação. Então, seleciono aqui novamente, vou seguir a paleta de cor do vermelho, ó. Então, eu posso escolher uma dessas opções, ó, que é o que ele está me sugerindo aqui. Eu poderia procurar uma outra aqui ou mais cores aqui embaixo também, tá? Então nota que, ó, tem várias opções aqui na própria paleta de cor do vermelho, né? Ó, então você pode seguir aqui e aí definir o que você achar mais adequado. Vou cancelar aqui e vou usar essa opção aqui, ó, tom mais escuro.
Nota que aqui ele tá com fundo claro, então eu posso deixar isso aqui branco, ó, que fica legal ainda, né? Ou poderia deixar isso aqui preto mesmo, né? Aí fica a critério de cada um. Vou deixar branco, eu acredito que o branco vai ficar mais leve a minha planilha. Essa opção aqui, ó, vou selecionar tudo e aí vou definir o meu preenchimento aqui com um tom bem clarinho, que é a área de informação. Então já temos nossa planilha aqui formatada, né, pela primeira vez. E dando continuidade aqui, como a gente está falando de notas, né, no primeiro, segundo, terceiro até o quarto bimestre, eu vou selecionar tudo, só a área de notas aqui, e aí a gente pode trabalhar com, aqui no grupo de números, você tem essas opções aqui, ó, você pode adicionar ou remover casas decimais. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa primeira opção, você tem como aumentar as casas decimais. Então, eu vou clicar para a esquerda uma vez, ó. Cada vez que eu clico, ele adiciona uma casa decimal. Ou aqui eu posso remover, ó, nessas duas opções aqui em cima, tá? Então, vou adicionar só uma. Por exemplo, aqui, como são notas, exemplo aqui na prática, 10,0, 9,0 e assim por diante, né? Então, é uma forma interessante aí de você definir casas decimais aí. Além disso, a gente tem o título, né? Como eu falei para vocês. Ó, nota que aqui não é escrito, é um logo. Então, eu vou copiar ele, né? Vou trazer para cá. Então, você poderia estar adicionando uma imagem. Um pouco mais à frente, eu vou explicar para vocês passo a passo como você pode estar inserindo imagens, formatando ela. Por enquanto, a gente não vai dar ênfase nisso, tá? Então, aqui é só importante que você entenda como estruturar sua planilha. Ó, segundo ponto, eu vou aumentar aqui, ó, a altura da minha primeira coluna. Nota que eu passo o mouse levemente aqui em cima entre a coluna de número 1 e a coluna de número 2, ó. Então eu posso aumentar um pouquinho mais, ó, já fica certinho. Vou centralizar aqui. Nota que eu posso tirar até aqui o logo aqui para fora, que é uma imagem, ó. Vou selecionar essa área aqui e aí eu posso mesclar. Nesse caso, eu vou soltar essa primeira opção, vou mesclar só essa área, ó. Selecionei isso aqui, mesclar e centralizar. Eu posso digitar a informação, por exemplo, aula, né? O A eu não vou utilizar, então fica só aula. Vamos ver aqui como conclui, né? Então fica dessa forma, com letra minúscula, ó. Então volta aqui, vou definir isso aqui com letra minúscula. Só o VIP maiúsculo. E aqui eu vou formatar isso também, ó. Vou preencher aqui com o fundo vermelho, definir a letra branca. Posso aumentar aqui, ó, nesse Azinho também, ó. E aí eu vejo os números aumentando, ou posso clicar nessa setinha, escolher um tamanho adequado. Só que é só para vocês entenderem, tá? Eu não vou deixar exatamente igual ao outro não, tá? Só para vocês compreenderem que pode ser trabalhado. E aqui, se eu quisesse que essa informação ficasse por completo, ó, eu posso pegar depois também, ó. Seleciono tudo, mesclar, tirei, e aí mesclo novamente, ó. E ele preenche por completo. Era só para vocês entenderem isso, tá? Vou mover para cá, ó, e aí vou encaixar aqui o logo, tá? Ah, mas essa informação tá muito para a esquerda. Você pode usar aqui o recuo, ó. E recuo para a esquerda ou para a direita aqui, ó. E aí ele vai andando aqui também, tá, ó. Você pode clicando, ó. E aí você consegue controlar dentro de uma opção que já está mesclada, né? Então seria uma forma bem interessante de trabalhar também. Bom, temos nossa planilha estruturada. Vou dar um Ctrl P. Vocês vão perceber que ele já está centralizado. É uma planilha pequena, mas é só para que vocês entendam como funciona o processo de formatação. E isso aqui foi a nossa primeira planilha também, tá? Bom, pessoal, a gente está concluindo a nossa aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.